Fala, exatamente no capítulo de núcleo e divisão celular, legal, questão de número 6, ok? E aí nessa questão ela fala assim, ó, a diferença numérica entre os cromossomos, a diferença numérica de cromossomos entre o início e o fim desse processo objetiva, ou seja, qual que é o objetivo da meiose ser uma fase que é, ou ser uma divisão que é reducional. E aí eu trouxe mais essa questão para vocês terem uma noção das imagens aí à direita, tá? Se você perceber, vai estar escrito prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, prófase 2, anáfase 2, celófase 2, certo? Então a gente vai analisar cada uma dessas estruturas aí a partir de agora, tá? Então vem comigo, queridos. A meiose, certo? Ela é um processo que é reducional. E para ser reducional, ela não consegue ser feita em uma na nossa aula passada, quarta-feira passada, e a gente falou que os cromossomos homólogos são cromossomos que têm o mesmo locus gênico, ou seja, cromossomos que falam sobre a mesma coisa, certo? Tanto que quando a gente falava lá na genética azão, azinho, o azão está no cromossomo e o azinho está no homólogo a ele, certo? Porque eles falam sobre o mesmo assunto. Perfeito? Então, aqui, queridos, na meiose 1, vai ser exatamente onde eu separo esses cromossomos homólogos. E aí, o que eu vou ter no final, queridos? Eu vou ter um conjunto de cromossomos de um lado e um conjunto de cromossomos do outro. Então, se eu separei os conjuntos de cromossomos como um todo, significa que aqui eu vou ter células N e aqui eu também vou ter células N, certo? Em outras palavras, queridos, se eu chego para você e falo que, inicialmente, eu tinha aqui, ó, cromossomos duplicados, vamos falar que aqui a gente tem 2 pares só, certo? Se fosse uma célula nossa, a gente teria 23 pares, mas aqui vamos falar que a gente tem 2 irmãs, certo? E aí, se eu separo as cromátides irmãs, queridos, significa que uma molécula de DNA vem para cá, outra vem para cá, outra vem para cá e outra vem para cá. Então é mais ou menos desse jeitão que eu tenho, certo? E eu continuo tendo uma ploidia N aqui, N aqui, N aqui, N aqui. Então, aqui a gente tem várias discussões, mas a primeira discussão é,
para que eu quero fazer um processo que é reducional? Me fala agora, para que eu vou reduzir, certo, o meu número de cromossomos? Muito simples, velho. Pensa no seguinte, se eu quero reproduzir, Kevin, certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mandar um gameta, certo? A minha fêmea da espécie vai ter que mandar um gameta. N de um lado, N do outro lado, vira o quê, queridos? Vira 2N normal, célula inicial. Perfeito? Então, a funcionalidade da minha meiose é exatamente a produção de gametas, certo? Então aqui, por exemplo, depois a gente vai puxar o nosso próximo assunto, a gente vai puxar o assunto de gametogênese, então é o assunto de formação de gametas, perfeito? Aqui na meiose, queridos, você tem um processo que é reducional. Não muda. Então a gente falou o quê? A gente falou lá na mitose que eu tinha uma... Não é isso? Essa carioteca atrapalhava. Então no começo da divisão celular a carioteca sumia. Não era isso? Os cromossomos que estavam descondensados, ele recondensava. Desculpa, queridos. Não recondensava não. Eles condensavam, certo? E aí essa condensação gerava cromossomos individualizados. Começava do fuso, não era isso tudo que acontecia na prófase? Aqui vai ser igual, vai acontecer essa mesma coisa, certo? Além disso, queridos, esses cromossomos eles iam partindo para o meio da célula. Quando chegar no meio da célula, a gente chamava de metáfase. Aqui vai ser o quê? Mesma coisa, tá no meio da célula, metáfase, certo? Separou os cromossomos, como é que a gente chama? A gente chamava de anáfase, aqui é a mesma coisa, separação de cromossomos vai chamar de anáfase. Fica que eu tenho a parte 1 e a parte 2 agora. E a outra ideia, queridos, é o seguinte. Lembra que se aqui eu quero separar os cromossomos homólogos, significa que a minha célula agora, ela não pode ter mais uma metáfase com os cromossomos em uma fila indiana, como a gente tinha lá na mitose. Então na mitose era um atrás do outro, concorda comigo? Aqui não vai ser mais aqui de festa junina, ou seja, uma fila em pares de cromossomos. Por quê? Se eu tenho uma fila em entrar um pouquinho mais a isso, tá? E aí eu queria um pouquinho de atenção, só beber uma água aqui, queridos, que hoje aqui o trem tá seco, viu? Meu Deus. Jovens, vamos lá, vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala de meiose, existe um evento que acontece nela que é extremamente pertinente de ser comentado, tá bom? Queridinhos, aqui, ó, você tá vendo esse cromossomo aqui? Esse cromossomo eu vou chamar de cromossomo A, certo? Mas a gente vê esse cromossomo de outra cor aí?
Lá na minha meiose 1, então, na minha fase de prófase 1, então aqui a gente tem a fase de prófase 1, certo? Vai acontecer um evento muito importante que a gente chama de crossing over, tá? E o crossing over, ou a permuta gênica, nada mais é trocar pedaços de cromossomos homólogos. Ou seja, aqui uma parte do brancão vai parar no marrom e aqui uma parte do marrom vai parar no meu brancão. Certo? E aí preste atenção numa coisa, queridos. O nome desse processo é permutação ou recombinação, também pode ser, mas permutação gênica. Ou você pode chamar do nome em inglês, que a gente chama de crossing over. Ok? Então são os que a gente troca os pedaços de cromossomo. Você lembra que as cromátides irmãs eram cromáticas 100%? Por isso que quando a gente fala de pais tendo filhos, mesmo filhos que são próximos de idade, você vê que os principalmente por essa ocasião acontecer o que a gente chama de crossing over. E aí eu queria que vocês prestassem atenção. O crossing over ele não acontece no mesmo lugar, na mesma hora. Então o que significa isso, queridos? Que o crossing over ele pode acontecer em qualquer pedaço de cromossomo. E se acontece por qualquer pedaço de cromossomo, significa que o número de combinações que eu tenho é ainda maior. Querido, isso beira um número gigantesco. A gente fala que é um número de combinações infinitas, certo? Então, provavelmente, se seus pais, sua mãe tiverem um monte de filho, pode ter uma penca, 25, 30 filhos, apesar de você poder ter filhos que são meio parecidos, certo? Você vai perceber que os filhos, eles nunca, eles vão ser idênticos. Com uma exceção, claro, que são gêmeos univitelínicos, mas aí é outra ideia, porque aí é fecundado pelo mesmo espermatozoide, certo? Então significa que a formação de gametas é idêntico, legal? Mas tirando esse caso, o resto não vai ser igual. Tá bom, jovens? E aí presta atenção, lá na genética, lembra quando a gente estuda o Azão, Azinho e o Bezão, Bezinho? Às vezes esse Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, eles podem não se cruzar como se fosse na lógica mendeliana. Ele pode se cruzar como se fosse... Certo? Isso significa que provavelmente aqui, sei lá, teria um... Tem Azão, como aqui é uma cromática irmã, tem Azinho. Perfeito? Lá embaixo eu vou colocar, sei lá, que aqui tinha Bezão. Um Bezinho e aqui também tinha um Bezinho, certo? Esse indivíduo aqui eu posso afirmar que é um indivíduo heterozigoto, certo? Kevin, onde é que você quer chegar? Preste atenção, queridos. Se não... Não significava Bezão, então Bezão veio para cá. E Azinho, Bezinho. Você consegue perceber que agora eu vou ter, ó, pra gente achar gameta, é só você fazer assim, ó, Shazam aqui, legal? E aí o que eu vou ter, queridos? Vou ter o Azão, Bezão aqui agora, que é diferente do Azão, Bezinho, que é diferente do Azinho, Bezão, que é diferente do Azinho, Bezinho. Então agora eu tenho o quê, queridos? 4 possibilidades de gametas
diferentes, o que aqui, sem permutação gênica, não ocasionaria. Então, acaba que o diferencial de uma meiose, certo? Ou que geralmente você percebe que está separando esses cromossomos homólogos agora, ou desculpa, cromátides irmãs agora, homólogos foi na meiose 1, irmãs vão ser na meiose 2, certo? E por fim, você tem a telófise e a formação de novas células. Lembrando que as células do final, elas são gametas. E aí ele te pergunta, a diferença numérica de cromossomos entre o início e o fim desse processo objetiva. Perfeito? Então, letra A está muito boa. Mas vamos lá. Letra B. Impedir o surgimento de trissomias. Queridos, o que é uma trissomia? É um erro de não disjunção. Então, vem para aqui para mim. Queridos, olha que palavra legal. Essa palavra é boa. Erros de não disjunção, tá? Junção significa ficar junto. Concorda comigo? Disjunção significa separar. Não disjunção significa não ficar junto, concorda comigo? Então, não disjunção significa simplesmente não separar, ou seja, significa ficar junto, é uma negação da negação, não é isso? Então, erros de não disjunção, o que é, queridos? Eu não tenho que separar os cromossomos homólogos, ou separar as cromátides irmãs, ao invés deles separarem, o que eles fazem? Eles são arrastados, ele vai ter duplicado no gamete.
ver, certo? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Volta aqui pro item aqui, ó. Letra C. Diminuir o tempo do próximo celular. Querido, isso não faz nenhum sentido, então já marca errado, tá? Letra D. Facilitar a duplicação do material genético. Jovens, o que vai acontecer? O material genético, ele vai se duplicar antes do início da meiose. Então, a separação, a redução de número de cromossomos na meiose, ela não pode objetivar uma melhoria na duplicação, porque a duplicação já ocorreu, certinho? Então, por isso que tem errado. Letra E. Favorecer a eliminação de genes indesejáveis. Jovens, isso nunca vai acontecer porque a gente não exclui genes numa meiose, tá? A gente não tem essa capacidade de pegar o gene ruim, jogar fora e pegar o gene bom e manter. Isso não existe na gente, ok? Então a gente não tem essa capacidade molecular ainda. Perfeito? Jovens, vem aqui pra mim. Vem aqui pra mim. Todo mundo tá de boa, todo mundo tá tranquilo. E agora, jovens, o que vai rolar? Você tem algumas questões, certo? Que elas vão falar sobre ciclo de vida dos indivíduos, tá? Então lembrando, existem indivíduos que são haplontes. O que são indivíduos haplontes? São indivíduos que são haploides, certo? E aí eles têm uma fase que é rapidinha, que é diploide, e posteriormente ele já vira haploide novamente. Você tem indivíduos que são diplontes, como a gente. Indivíduos que são diploides, fazem meiose para fazer o que, gente? O nosso gametinha, legal, esses gametas se juntam e formam um novo indivíduo diploide. Você tem indivíduos como as plantas que a gente chama de haplodiplobionte, ou fala assim, ó, os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida caracterizados pelas fases nas quais os gametas são produzidos e pelos processos reprodutivos que resultam dessa geração de novos indivíduos. Considerando o modelo simplificado, padrão para a geração de indivíduos viáveis, a alternativa corresponde ao observado em seres humanos. Então ele quer saber na gente, viu, queridos? Então preste atenção. Letra A, vamos começar sempre aqui da direita? Zigoto. Certo? Zigoto é a nossa primeira célula 2N. Aí o zigoto, ele vai fazer mitose, provavelmente, e ele vai formar esporófito. E aí, querido, eu já quero bater em você aqui, ó. Esporófito significa aonde, gente? Em plantas, cara. Esse ciclo que ele te mostra aí, com esporófito, esporos, gametófito e gameta, isso aí, queridos, é um ciclo da planta, é um ciclo aplonte de plonte. Então marca aí, cara, anota isso na sua cabeça aí, ó. Letra A tá mostrando um ciclo aplonte de plonte, que é um ciclo das plantas, certo? O ciclo vai permear a vida das plantas. Então, item errado. Letra B, ali embaixo, queridos, ó. Você tem o organismo adulto ali. Esse organismo adulto 2N faz mitose e forma gametas N. Aí não pode, né, queridos? Por quê? Se eu tinha 2N no organismo adulto, não é isso? E faço uma mitose, eu deveria gerar células que também são 2N, porque mitose é um processo equacional e não reducional. Então, item errado. Letra C. Organismo adulto 2N, ele faz uma meiose e forma gametas, até aqui de boa, é como a gente faz. Esses gametas, eles fecundam, lembra? Quando eu encontrar a fêmea da espécie, a gente vai fazer o quê? A gente vai fecundar, não é isso, queridos? E quando fecundar, gera o quê? Gera um zigoto, perfeito? E aí, gente, esse zigoto, que é a celulinha, ela vai fazer mitose e vai se tornar um indivíduo inteiro, que seria você. Então, letra C tá perfeita, pode marcar ela sem medo de ser feliz. Letra D, queridos. Organismo adulto, aí ele vai lá e coloca mitose e forma gametas. Já te falei, não pode, queridos. Por quê, gente? Porque a mitose é um processo equacional. E aí a formação de gametas ela é uma formação reducional. Então, item nada a ver, item errado, ok? Letra E, gente. Organismo adulto, meiose, forma as gametas. Até aqui tranquilo, não é isso? Gameta haploide. Fecundação, forma zigoto. Queridos, como é que você vai fecundar um haploide com outro haploide e formar um zigoto que é N? Não, o zigoto tem que ser o quê? 2N. Então ele colocou zigoto N. Então item o quê? Item erradíssimo, letra E. Tá ok? Então nossa resposta certa, queridos, vai ser o quê? Letra C. Entendeu como é que o Enem cobra de você? Então pergunta, queridos, ele quer saber de todas as fases, certo? Se você abrir, por exemplo, prófase 1, você abre leptótano, zigótano, paquítono, né, diplótano, diacinese, então um monte de subetapas, certo, para você estudar. Não tem problema, leia isso, não exclua da sua leitura, certo? Mas não foque nisso, nem fique desesperado nisso, porque o Enem normalmente ele não te quer isso. Ele quer a compreensão geral do processo e se você sabe interpretar o processo dentro de organismos vivos, ok? Então preste atenção nessa etapa, tá ok? Jovens, volta aqui para mim. Muito obrigado novamente. Eu sei que
ficar à noite assistindo vídeos é uma coisa difícil, certo, querido? Eu sei que vocês ficam cansados durante o dia, mas aproveitem essa oportunidade, legal? Pega isso aí, estuda, revisa, anote, certo? Veja o vídeo de novo depois, se precisar, para você anotar esse tanto de coisa que a gente fala aqui, beleza? Mas, jovens, não deixe de estudar e não deixe de fazer as questõezinhas do material, porque ela vai te ajudar demais, demais, demais. Quer ver? Eu não tenho um livro para estudar, nenhum. Não tem problema, queridos. O material, ele já tem ali o quê? Ele já tem ali uma parte de conteúdo que vai te ajudar demais nos seus estudos. Então, caso você não tenha um livro, ou você acha que o livro é uma coisa que é pouco resumida para você estudar, para você relembrar as coisas, pega no material essa parte de conteúdo que eu acho que vai ser bastante interessante, ok? Jovens, um beijo, um queijo para vocês, uma excelente noite de sono para vocês. Não durmam nesse exato segundo, espere só um pouquinho, lave o rosto, certo? E aguarda aí mais 30 minutinhos com a aula do Luquinhas, certo? E posteriormente da aula do Luquinhas você vai dormir relaxado, porque ele vai relaxar você com essa geografia maravilhosa, perfeito? Jovens, beijo, um queijo para vocês, até mais, se cuidem e tamo aí. Qualquer dúvida, nos procurem, estamos aqui para te ajudar, tá ok? Tchau, até mais, beijo!